Bom, pessoal, nós queremos desejar uma boa tarde a todos na paz do Senhor. Estamos aqui nessa tarde, alguns jovens aqui da congregação Fonte de Arim, aqui em Imperatriz, e nós estamos aqui reunidos para fazer um pequeno debate e trazer algumas aplicações do livro de Daniel e de Apocalipse para a nossa vida. O primeiro tópico que nós queremos abordar aqui nessa tarde está em Daniel, capítulo de número 1, e o versículo 8, que diz assim a palavra: resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. E nós decidimos colocar um tema aqui, nesse primeiro tópico. E esse tema é: eu não vou me contaminar. E esse tema tem tudo a ver relacionado com santidade também, que é isso que Deus quer de nós nos últimos dias. Mas é necessário a gente entender como que Daniel foi parar naquela situação junto com seus amigos. A Bíblia diz que no terceiro ano de Jeoaquim como rei de Judá, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, invadiu Jerusalém e conquistou a cidade. Ele tomou aquela cidade das mãos do rei de Judá, que era Jeoaquim. E é interessante a gente ver também no capítulo 1 e o versículo 2 do livro de Daniel, que diz assim: o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e algum dos utensílios da casa de Deus a este. Levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. O interessante a gente saber aqui é que a Bíblia é bem clara em dizer que foi Deus que entregou o povo de Jerusalém nas mãos do rei Nabucodonosor. Por quê? Deus estava advertendo o povo, falando para o povo qual o caminho certo, qual o caminho errado. Advertindo, falando para o povo: não vão por esse caminho. E o povo desobediente ainda estava andando pelo caminho errado. E Deus resolveu então entregar o povo nas mãos do rei Nabucodonosor, para que eles pudessem experimentar se era bom servir a Deus ou servir aos deuses pagãos. Quando Nabucodonosor chama Aspenaz, o chefe dos eunucos, e diz para escolher aqueles jovens para participarem do treinamento, ele determinou, a Bíblia diz que o rei determinou o que eles deveriam comer, que eram das mesmas comidas que eram oferecidas aos ídolos. Aí entra na situação Daniel e os seus 3 amigos, que serviam ao Deus vivo, e quando eles se depararam diante dessa situação de comer dessas comidas que eram sacrificadas aos ídolos, eles falaram: não, a gente não vai se contaminar. E aí chega o tópico que a gente escolheu: eu não vou me contaminar, porque Daniel colocou no seu coração que ele não ia se contaminar com as comidas do rei, porque aquelas comidas eram oferecidas aos ídolos sacrificadas. Bom, pessoal, agora a gente vai entrar no outro tópico. O anterior a gente comentou sobre eu não posso me contaminar, que é onde foi Daniel, ele resolveu não se contaminar com o que o rei estava oferecendo para ele. E como consequência disso, como foi dito também, Deus abençoou ele, que Daniel ele teve o dom de interpretar visões e sonhos. E aqui, no outro tópico que a gente vai entrar, foi onde o rei Nabucodonosor, no capítulo 4 de Daniel, ele teve uma visão também. E Daniel interpretou essa visão. No sonho, Nabucodonosor ele viu uma árvore, né, que cresceu muito até chegar o topo do céu, uma árvore de folhagens bonitas com frutos bons. O que isso significava? Bom, isso significava o reino de Nabucodonosor, né? Ou seja, um império que ele criou, um império próspero que tinha poder sobre a terra. Em seu sonho ele via um vigia que ele descia do céu, o sangue que ele descia do céu, e com grande clamor, ele, alta voz, ele falava dizendo assim: derrubai a árvore e cortai os ramos, sacudi as folhas e espalhai os frutos, e afugentai os animais debaixo dela, e as árvores dos seus ramos. A revelação de Daniel foi que aquela árvore era o reino de Nabucodonosor e queria ser cortada, ou seja, iria ser tirada dele aquela soberania, ou seja, o poder que ele tinha sobre o mundo seria tirado. Por quê? Por causa do seu orgulho,
que estava crescendo dentro do seu coração. Iria passar, ou seja, 7 tempos, ele iria viver de uma forma. E daqui eu tiro o tema, né, para estar tirando para a nossa atualidade, ou seja, poder, dinheiro, fama, ele pode me destruir? Porque o que a gente viu foi o seguinte, né, que o rei, ele começou a construir um império e aquilo acabou adentrando no coração e na mente dele. E tem aqui que diz o seguinte: falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência. Foi ele que realmente fez aquilo? Talvez ele como homem sim, mas quem foi que concedeu, né, essa honra para ele? Foi Deus, né, o Senhor. Mas ele não deu a glória para Deus, ele deu a glória para ele. Eu queria deixar essa mensagem para vocês: poder, dinheiro, fama, ele pode me destruir? Será se eu estou deixando essas coisas entrar no meu coração? Então, nós devemos muitas vezes, trazendo isso pro nosso dia atual, é o que acontece, né? Às vezes Deus nos dá o quê? Poder, às vezes Deus nos dá dinheiro, fama, riqueza, e quando a gente está lá no topo, a gente se esquece de Deus, né? Ou seja, eu cheguei aqui porque eu me esforcei, porque eu estudei, os méritos são meus. No capítulo 15, né, ele diz assim: mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, né? Deixai na terra. Aí vê que Deus tirou só o dinheiro, a fama e o poder dele, mas não destruiu a pessoa em si. Porque justamente assim, era para continuar as raízes, né? Porque ia passar um determinado período, 7 anos, 7 anos, e depois ia se reerguer novamente. Era como se Deus tivesse, não, vou tirar ali, é para ele acalmar um pouco e reconhecer que Deus é dono de tudo, né? Que ele conseguiu chegar onde ele chegou, como a Ana Paula falou, não por mérito dele, mas pela permissão de Deus, porque Deus tem um domínio de tudo, ele tira quem ele quer, bota quem ele quer. Para finalizarmos, vou ler aqui as palavras do rei Nabucodonosor ao final do seu sonho. Capítulo 4, versículo 37 diz assim: agora pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Amém. Bom, pessoal, mais uma vez a paz do Senhor para todos. Estamos aqui mais uma vez, jovens aqui da equipe Revelação, Congregação Fonte de Alim. Estamos aqui para gravar mais uma oportunidade. Nós vamos falar agora, comentar um pouco sobre o livro de Apocalipse. O livro do Apocalipse, como todos nós sabemos, é o livro que fala da revelação. Eu gostaria de ler no capítulo 1 e o versículo também de número 1 do livro do Apocalipse. O texto diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo. Esse livro foi revelado ao apóstolo João, quando ele estava na ilha de Patmos, preso, porque estava anunciando a palavra de Deus. Não negou a sua fé, não negou Jesus, e ele estava preso por causa do Evangelho de Cristo. E dentre as histórias que tem aqui no livro de Apocalipse, das profecias, a gente gostaria aqui de frisar sobre as 7 cartas que foram escritas para as 7 igrejas da Ásia. E dentre essas 7 igrejas, gostaríamos de destacar 2 que nos chamaram a atenção. E dentre essas 2 igrejas nós vamos trazer a aplicação para o nosso dia. O que essas igrejas têm para a gente tirar de lição, para edificar. Continuando falando sobre as 7 cartas, escolhemos 2 cartas, que é a carta direcionada à igreja de Laodiceia e à igreja de Esmirna. Irei ler um versículo que está na carta à igreja de Laodiceia, que diz assim, versículo 15 do capítulo 3. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Versículo 16, diz assim:
Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Amém? Aqui diz como está falando que Deus preferia que nós fôssemos uma coisa ou outra, não ficássemos em cima do muro. Ou tu és crente ou tu não é crente. É melhor que você fique no mundo ou você fique... Nós temos que aprender da igreja. Diferenciar as coisas, falar aquilo que realmente vai trazer algo pra gente, se aquilo convém a gente fazer aquilo. E não a gente ficar, mesmo sendo crente, fazer tudo que as pessoas que são do mundo fazem. Aqui ele fala que ele é bem enfático em dizer, ou tu é um crente de verdade, ou tu não é crente. Não adianta você ir para a igreja, dizer que é crente, faz isso, faz aquilo, ou tu vai apenas para a igreja para ficar sentado lá. Ele não quer que você faça isso. Ele quer que você vá lá para ser um verdadeiro adorador. Até a própria palavra dele diz que está buscando verdadeiros adoradores, que o buscam em espírito e em verdade. Então, Deus, repreendendo aqui a igreja de Laodiceia. Mas o que eu acho mais interessante também é porque no versículo 19 do capítulo 3, ele diz assim: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Jesus estava repreendendo aquela igreja, repreendendo o povo daquela igreja, porque ele repreende aquele que ele ama. Ou seja, mesmo a gente falhe, mesmo a gente errando, o Senhor está nos repreendendo. Por quê? Porque Ele nos ama e Ele quer que a gente mude a nossa vida para uma vida melhor. E viva uma vida de santidade, uma vida de comunhão com Deus, uma vida que dê bom testemunho, uma vida que obedeça a palavra de Deus. Como meus amigos estavam falando da questão da igreja de Laodiceia, diz sobre que uma pessoa é quente ou fria. Não seja morno. Eles comentaram um pouco, agora eu quero comentar um pouquinho sobre a igreja de Esmirna. Trazendo para o dia de hoje, a igreja de Esmirna era uma igreja pequena. Mas o que quer dizer sobre a igreja de Esmirna para o dia de hoje? Trazendo para nossas igrejas, para a nossa atualidade. Uma igreja pequena, mas uma igreja que tinha o poder de Deus. A igreja de Laodiceia era uma igreja grande. Mas o que? O poder de Deus não existia nesta igreja. Hoje em dia a gente visita muitas as igrejas grandes, a gente percebe que o poder de Deus é pouco dentro dessas igrejas. Eu não sei o porquê, mas isso é bíblico. E a igreja de Esmirna é uma igrejinha, vamos supor, uma igrejinha desse tamanho, mas que crentes estão com vontade, o anseio da palavra, botando o joelho no chão. No versículo 9 do capítulo 2 sobre a igreja de Esmirna, que diz assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. A igreja de Esmirna, por ela ser pequena, mas cheia, grande do poder de Deus, é porque estas pessoas buscavam mais a Deus. Elas pagavam o preço para estar com a presença de Deus no meio deles. E a igreja de Laodiceia era a igreja rica, como as igrejas atuais, onde que só havia aglomeração de pessoas, multidões, mas não havia mover nem poder de Deus naquela igreja. Então, interessante a gente frisar que tudo que foi dito aqui, a realidade é essa, que Jesus está voltando. E cabe a nós decidirmos se nós vamos ser a igreja de Laodiceia ou a igreja de Esmirna. A igreja de Laodiceia é um povo que adorava a Deus e ao mesmo tempo adorava ao diabo, servindo a Deus e fazendo as coisas do mundo. E a igreja de Esmirna, uma igreja humilde, uma igreja pobre, mas que o povo tinha sinceridade de coração, de servir a Deus com sinceridade e amor pela palavra, amor ao próximo. Então, tudo que a gente falou aqui, que a gente comentou, fica essa pergunta para nós. A que igreja que nós estamos fazendo parte? A igreja de Laodiceia ou a igreja de Esmirna? Jesus está voltando e é tempo da gente se preparar, da gente estar vigiando a cada minuto, a cada instante. Então, que Deus abençoe a todos, que vocês possam refletir sobre aquilo que a gente comentou aqui e que venha trazer edificação para a sua vida, em nome de Jesus. Amém.